Boa noite, estamos começando mais um Jogo do Poder pela rede CNT, canal 7 de televisão, e hoje recebemos o professor de Sociologia da Universidade Estadual de Londrina, Ronaldo Baltar. Professor Ronaldo, vamos começar aqui com a política internacional. Primeiros atos do governo Trump. Em seu primeiro dia, ele derruba a reforma promovida por Barack Obama na saúde, o tal Obamacare, que previa, pela qual todos os americanos tinham que ter um plano de saúde. Quais são as consequências desse decreto do presidente Trump? Boa noite. Boa noite, Rafael. Trump começou com políticas bastante fortes, né? Se imaginava que ele iria fazer de fato o que prometeu, mas com um pouco mais de diálogo, né? Ele está tomando decisões que afetam bastante a população. Inclusive no caso do Obamacare, uma das promessas de campanha dele é que ele não alteraria o Obamacare sem ter uma política alternativa. E ele está começando essa alteração sem ter apresentado ainda uma política alternativa. Nos Estados Unidos não existe um programa geral como a gente tem aqui no Brasil, o SUS, né? Em que é um programa universal, onde as pessoas vão à saúde, né? Vão ao posto de saúde e são atendidos, né? E o governo faz a cobertura. Lá o sistema ele é totalmente privado, né? O Obamacare é uma forma que o governo criou para que as pessoas tem um plano de saúde. Então é um plano de saúde básico que todas as seguradoras são obrigadas a oferecer com 10 pontos, 10 itens, né, de garantia. Todos os cidadãos americanos são obrigados a ter o plano. Se não tiverem o plano, ele tem que pagar uma taxa, né, um imposto a mais, vamos dizer, como multa, né, por não ter o plano. Os republicanos são contra o plano porque eles acham, primeiro, a obrigatoriedade, né? O cidadão não pode ser obrigado a ter um plano de saúde. Segundo, não é papel do Estado oferecer saúde para as pessoas têm que trabalhar, ter o seu dinheiro e pagar. O governo democrata, né, dos Estados Unidos entendia que isso é um problema público e tentou fazer o Obamacare, que foi criticado, né, mas estava funcionando. A consequência imediata, sendo suspenso o Obamacare, é que boa parte da população americana que está empobrecendo, né, nos últimos anos, embora o desemprego seja baixo, né, a renda está diminuindo lá nos Estados Unidos. Essa população não vai ter acesso ao sistema de saúde, não vai ter acesso a um plano de saúde, não pode pagar um plano de saúde. Pessoas que têm doenças crônicas ou têm idosos que precisam de remédio, tratamento, vão ficar desamparados. E isso vai ser um problema grave para os americanos. Nós temos aqui outras propostas polêmicas que o Donald Trump fez durante a campanha. Uma delas, talvez a maior, é a fronteira com o México. Ele prometeu construir um muro para evitar que os imigrantes ultrapassem a fronteira, né? Nós temos, segundo o Centro para Estudos de Imigração aqui, só para citar um dado bem interessante, 1,2 milhões de pessoas chegam aos Estados Unidos por ano, e num conjunto, né, de pessoas ali, de imigrantes legais ou ilegais, teriam 28 milhões de pessoas dentro dos Estados Unidos. O que esse muro atrapalharia na relação internacional com o México e o que representa isso para essas pessoas que estão lá nos Estados Unidos? O muro foi a principal promessa de campanha do Trump, né? O muro ele é um símbolo. Na verdade, ele não tem muito efeito prático, né? A migração nos Estados Unidos, esses números são impressionantes, mas a migração mexicana para os Estados Unidos ela está estável, né? De 2004, 2005, ela cresceu bastante, depois se estabilizou. Na verdade, existem mais americanos indo para o México trabalhar, né, do que mexicanos indo para os Estados Unidos. Isso é a migração legal, né? E tem uma migração ilegal, que é a maior entre mexicanos, né, para os Estados Unidos. Mas mesmo os legais está se estabilizando, não está crescendo, né? Eles foram trabalhar porque os empregos que eram ofertados nos Estados Unidos, os americanos não estavam querendo, são empregos mal remunerados, né? Eles não estavam querendo esses empregos. Então havia um buraco, um vazio, né, no mercado de trabalho preenchido pelos mexicanos. Então o muro ele não vai conter, não vai diminuir a migração ilegal porque ela já estava declinante, né? O muro, na verdade, ele já existe uma parte, né? Ele já vem sendo feito, já vem sendo pensado desde a época do Bill Clinton, né? E ele não funciona 100%. Já existe uma parte, uma cerca, né? Em algumas passagens que o Trump quer fazer, quer fechar tudo. É
um muro enorme, é gigantesco, é como se fosse de Porto Alegre a Salvador, né, a distância para você fazer um muro dessa natureza. Ele ainda quer que o México pague a conta. Uma muralha da China ali. Uma muralha da China, né? Tem um caráter mais simbólico e uma afronta, né, ao México. O que ele está fazendo, e isso é muito perigoso, né, o que ele está fazendo é criar um clima dentro dos Estados Unidos de perseguição aos imigrantes. Né? O muro serve como uma barreira, vamos dizer assim, simbólica, né, embora seja física, que de fato vai conter as pessoas, mas cria um clima de perseguição aos imigrantes, que atende aos eleitores que votaram nele. As pessoas têm um imaginário, né, de que os mexicanos que estão lá, os ilegais, são estão na base do programa dos Estados Unidos, o que não é verdade, né? E ele então atende a esse eleitor, né? Não vai ter efeito prático para conter a migração, mas cria um problema internacional sério, porque é um desrespeito, uma afronta não só ao México, mas a toda a América Latina, todos os países da América Latina. O tratamento como ele tem feito com o México, né, se esse for o padrão do relacionamento dele com os países, isso vai ser muito grave. É o desrespeito com que ele tratou o presidente mexicano, e essa ideia absurda de que o México deve pagar por uma infraestrutura, que é um muro feito dentro do próprio Estados Unidos. Isso é uma afronta internacional. Poucas vezes a gente viu no mundo um país se dirigir a outro com tamanho desrespeito. Você citou ali que a maioria, ou grande parte desses empregos, os americanos não querem, oferecem pouco dinheiro, enfim. Né? Então isso poderia, com essa concretização desse muro, isso diminuir, né, o número desses empregos. Como é que ficaria a economia do país em relação a isso? Vai gerar um problema muito grave, né? Os analistas têm demonstrado isso, né? O dinamismo da economia americana depende de uma série de fatores, né, da inserção internacional e de uma articulação interna, e vai haver uma parada, né? Nós temos vários setores. O setor agrícola, os mexicanos eles trabalham no setor agrícola, construção civil, trabalho na indústria de alimentos, né, que são geralmente os empregos mal remunerados, são empregos que têm maior carga de trabalho, menos proteção, os trabalhos mais precários. O trabalhador americano não vai assumir esse emprego, exatamente porque as empresas americanas saíram dos Estados Unidos e foram para o México, para a China, para o Vietnã, exatamente para fugir dos altos salários e da pressão sindical por melhoria das condições de trabalho nos Estados Unidos. Voltamos já com o Jogo do Poder. Voltamos com o Jogo do Poder e hoje estamos recebendo o professor de Sociologia da Universidade Estadual de Londrina, Ronaldo Baltar. Ronaldo, nós estávamos falando no primeiro bloco sobre a economia americana e a eleição do Donald Trump. Para a construção daquele muro, ele precisa de um Congresso republicano. Como é que está essa relação? Isso vai acontecer mesmo? Muitas das medidas que ele está adotando, sendo decretos como presidente, na verdade ele vai precisar de aprovação do Congresso. Muita coisa ele está fazendo como se fosse no Brasil medida por medida provisória, né? Outro expediente lá nos Estados Unidos, mas similar a isso. Então ele vai precisar da aprovação do Congresso. Por exemplo, para a construção do muro ele precisa que o Congresso aprove o orçamento, né, para colocar o muro, 20 bilhões de dólares, 30 bilhões, então especulando qual que seria o valor. Ele disse que vai cobrar isso dos mexicanos. Os mexicanos não vão pagar em hipótese alguma por esse muro. O presidente já falou, várias lideranças já falaram. Ele está dizendo que ele vai cobrar uma taxa da remessa de dinheiro que os mexicanos mandam para o país. De qualquer maneira, é um dinheiro dos americanos, é um imposto interno. Os americanos vão acabar pagando por esse muro. Ele precisa da aprovação do Congresso. Ele tem, um partido republicano tem uma base expressiva lá, mas os republicanos não apoiam ele integralmente, né? Há lideranças políticas tradicionais entre os republicanos, né, a família Bush, por exemplo, que não apoia o Trump e não vão querer apoiá-lo, né, para ver uma outra liderança que veio de fora do partido, né, embora esteja dentro dos republicanos, ganhando força. Então ele vai ter que, na eleição do ano que vem, 2018, boa parte disso que ele está fazendo agora, né, é a continuidade da campanha eleitoral. Ele está em campanha eleitoral ainda, vai continuar em campanha eleitoral até 2018, porque ele precisa eleger em 2018 uma base de deputados republicanos ou democratas, mas basicamente republicanos, que sejam trumpistas. Ele precisa de um apoio no Congresso, que hoje ele não tem.
nem dentro dos republicanos. É um discurso que ele faz, muitas teses dele são parecidas, né? A xenofobia, o receio, o protecionismo, o receio da inserção dos Estados Unidos no mercado internacional tem um apelo entre democratas, entre republicanos, né? A ideia do muro, como eu falei, é uma ideia que a própria Hillary Clinton havia apoiado, né? O marido dela já havia, quando o Bill Clinton como presidente, pensou em construir o muro. Então as ideias não são assim totalmente fora do espectro político dos Estados Unidos, mas o apoio a ele não é garantido. Então ele precisa das eleições de 2018. Então o Congresso é fundamental para que ele possa implementar essas medidas. Sem o Congresso vai ficar só na bravata. Como é que você avalia a equipe que ele montou nos Estados Unidos? É uma equipe também bastante... ela é contraditória em alguns pontos. Tem pessoas que apoiam uma política, outros apoiam, outras não são totalmente integradas, mas tem uma característica em comum. São pessoas que vêm de fora do sistema político, muitos deles contrários ao sistema político e são afinados com ideias do Trump. A secretária de Educação, por exemplo, uma esposa de um grande empresário, né, nos Estados Unidos, completamente contrária ao ensino público. Né? A proposta dela é eliminar o ensino público. O secretário da Saúde é contrário à saúde pública, inclusive ao investimento em pesquisa básica para desenvolvimento de vacina, por exemplo. Quem tem que fazer isso é a iniciativa privada. Então ele colocou pessoas que têm essa característica. Na área de defesa, pessoas que compartilham da ideia dele de que nós estamos vivendo uma grande guerra mundial contra o islamismo. Todos os muçulmanos são inimigos, né? Ele ontem assinou um decreto proibindo visto para países, né? 7 países, né? Síria, Iraque, né? Cria um efeito político muito grande, mas nessa ideia, né, da guerra ao islamismo, mas praticamente zero, porque os cidadãos desses países que o visto foi cancelado praticaram nenhum crime nos Estados Unidos em época nenhuma. Você não tem nenhum iraquiano que tenha tido visto americano que tenha matado alguém nos Estados Unidos. Então é um efeito político, né, mas inócuo do ponto de vista prático. E são pessoas que estão sustentando essa ideia. Há uma guerra contra os muçulmanos, o que é simplesmente alimentar preconceito. Né? Ele inclusive disse que ia retirar do país pessoas que estão em situações ilegais, até que se prove ao contrário, enfim. Como é que isso afeta lá, o pessoal de casa, ele está querendo ir trabalhar para os Estados Unidos, ou tem parente lá? Como isso afeta o brasileiro? Isso vai ter um efeito grande, porque ele já começou, o Obama, durante a gestão dele, ele deportou 3 milhões de pessoas. Então os Estados Unidos têm um controle rigoroso da fronteira, tem um controle de migração. O que o Trump vai fazer, e já está fazendo com o decreto, é tornar esse controle, que está querendo aumentar ainda mais, né, a deportação, e fazer de uma maneira mais indiscriminada, né, sem muito acompanhamento. Então, por exemplo, famílias brasileiros, né, que iam para os Estados Unidos com filho, né, havia uma política que se a pessoa entrasse nos Estados Unidos com uma criança pequena, passaria por um processo, né, de acompanhamento até um juiz julgar se a pessoa de fato estava em situação para voltar ou não, se não, voltaria para o país. Nesse tempo, as famílias aproveitavam para burlar, vamos dizer assim, o sistema, né, e ficavam como ilegais lá. Isso mesmo. O Trump acabando com isso, a família chegando com criança ou sem criança vai ser deportada. Assinou também recentemente esse decreto. Com isso, o que acontece? Você começa a ter famílias separadas, né? O pai fica, a mãe, o filho podem voltar. Famílias que estão nos Estados Unidos já com uma certa situação de estabilidade estão se sentindo ameaçadas, né? De perseguição. E o problema que a gente vê é todo o seguinte: as pessoas, muita gente pensa, a pessoa foi para lá porque quis, né? Por que ficou aqui podia ter ficado aqui no Brasil, foi para lá, sabe que está numa situação de risco. Sabe, mas de qualquer maneira, as pessoas têm que ter um tratamento, humano, um acompanhamento, né? Você não pode indiscriminadamente, por perseguição, né? Por xenofobia, mandando as pessoas embora, porque estão indo lá para trabalhar, né? Dentro de uma brecha que o próprio país cria. Então esse receio já está afetando várias famílias de brasileiros, né? E vai se agravar mais ainda com o tempo. Ronaldo, eu entrevistei você alguns meses atrás, as eleições não tinham acontecido aqui no Brasil, tanto quanto lá fora.
nos Estados Unidos, como exemplo, a gente vê ali, por exemplo, o Trump ali, ele era a favor do aborto em certo momento, depois foi contra. Enfim, a gente já tem o resultado dessas eleições no Brasil e lá fora. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz para você naquele momento. Há um conservadorismo crescente em grandes potências mundiais, é um fenômeno mundial? Como é que a gente pode avaliar? O conservadorismo ele é latente, ele é o mesmo que sempre existiu, né? O que está acontecendo é que essas políticas conservadoras estão ganhando mais força política, né? Então, há um crescimento do conservadorismo como plataforma política. Mas as pessoas, né, por exemplo, no Brasil, a maioria das pessoas sempre foi, né, contrárias ao aborto, à visão moral, religiosa, né, sobre família. Sempre foi a maioria, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. O que está acontecendo é que determinadas propostas com esse caráter estão ganhando força política, uma expressão política que antes não ganhava. Antes a questão moral ela era uma questão menor. A questão do emprego, da renda, da igualdade eram questões mais importantes. Hoje as questões morais estão ganhando força. E o que é um problema, porque são questões que devem ser tratadas, né, são importantes, mas o principal problema dos países continua sendo a questão da desigualdade, a questão do emprego. Voltamos já já com o terceiro bloco do Jogo do Poder. Voltamos com o nosso convidado, o professor de Sociologia da Universidade Estadual de Londrina, Ronaldo Baltar. Ronaldo, vamos avaliar um pouquinho agora a Operação Lava Jato. Né, nós tivemos que os auxiliares do Teori Zavascki concluíram, né, o depoimento de 77 executivos e ex-executivos do Odebrecht em relação a delações premiadas, enfim. A expectativa é que quarta-feira nós tenhamos, ou que a ministra Carmen Lúcia tome uma decisão, ou que seja, né, enfim, feita a homologação. O que esperar da Operação Lava Jato a partir de agora? A Operação Lava Jato, a primeira expectativa era essa, ela iria ter algum atraso complicador, né, que parece que não vai haver, né, o STF, a ministra Carmen Lúcia conseguiu, né, desatar o nó e vai, independente da indicação, né, de quem vai substituir o ministro Teori, né, o andamento vai ser dado. Agora, a Lava Jato, ela, do ponto de vista do impacto para a política, ela tem duas questões chaves. Várias pessoas vão ser arroladas, tem a delação da Andrade Gutierrez, que vai entrar junto também, que se a da Odebrecht era do fim do mundo, né, da Gutierrez era do fim do mundo mais um. Né? Nós temos até o braço do Rio de Janeiro agora. Isso, né? Tem o braço do Rio de Janeiro também, que estão descobrindo, né, ligações e um volume de recursos maior ainda do que... Então, ela vai crescendo, porque é uma estrutura, né, de corrupção do Estado de longa data, que envolve muita gente, então ela vai crescendo. Mas, do ponto de vista da política brasileira, são duas questões chaves que vão afetar, independente do número de pessoas que vai ser feito. É o seguinte, o Lula ele vai ser implicado, vai ser impedido de concorrer à eleição em 2018, vai afetar o governo Temer? Temer vai ser indicado. O Temer ainda tem outro agravante, né, que é o julgamento do TSE, né, da chapa Dilma Temer. Né? Então são esses dois pontos que vão mexer no tabuleiro político do Brasil. Se o Lula, em alguma dessas delações, se encontrar alguma prova, algo que consiga tirá-lo, né, da campanha eleitoral de 2018, né, então mexe radicalmente no jogo político. Ou se o governo Temer ficar inviabilizado, ou por uma denúncia grave, né, que comprometa o presidente Temer, ele tem que ser afastado por um impeachment, ou se o TSE caçar a chapa Dilma Temer e também o governo se desfaz do governo Temer. Então esses dois elementos é o que vão mexer na política. Os outros, né, vão continuar como até agora. As pessoas vão sendo encarceradas, processo daqui e dali, as pessoas vai se aumentando, a gente vai ficando chocado com o tamanho do rombo, mas não vai ter um efeito muito maior do que já teve no cenário político que a gente está vivendo. Com certeza a Operação Lava Jato é muito importante para a política brasileira, mas você analisa que é uma blindagem a certos grupos políticos ou não? Tem uma seletividade ali, eu acho que eu não acredito que haja uma seletividade antecipada, né, se o interesse inicial, vamos proteger determinado grupo, não outro, mas no decorrer do processo, né, a polícia, a justiça, os povos políticos, eles vão sentindo ali como é que a reação ela
ela vai fazer. A Lava Jato ela tem um componente político, né, também. E a capacidade de mobilização, né, dos agentes e dos depoimentos, transformar isso em ação condenatória, depende desse jogo político. Então acaba tendo uma seletividade muito grande. De início, né, o PT, né, e a Dilma estavam no foco. A justificativa era porque era o grupo que estava na presidência, no poder, então esse era o foco, começou por ali, né? Mas nós temos outros grupos que vão conseguindo ter blindagem ali dentro. A gente vê, né, o próprio PSDB, né, que não vai, e o próprio Lula, né, dentro de toda, apesar de toda o peso, né, que a imprensa coloca, né, e o desgaste que vem sendo feito à imagem dele, há um certo cuidado, né, no tratamento do Lula por parte, né, da Polícia Federal e da Justiça. Ronaldo, vamos puxar aqui um pouquinho para Londrina. Antes das eleições você veio participar do programa e a gente analisou o cenário político. Até o debate no momento era se o Quiref ia sair ou não. Bom, não saiu, enfim, Marcelo Bellinati ganhou no primeiro turno, foi o primeiro prefeito a conseguir essa façanha. Como é que você avalia não só esse ganho no primeiro turno, mas o que esperar do Marcelo Bellinati? Dá pra gente avaliar esse primeiro mês de mandato? O que a gente pode esperar? Eu acho que tá no início ainda da gestão dele. Foi uma vitória, né, bastante incisiva, né, que ele conseguiu. O Walter Ossi, né, fez uma campanha clara, mostrando, né, as suas propostas, mas o eleitorado teve uma identificação maior com o Marcelo Bellinati. Ele conseguiu cativar, né, os eleitores de uma maneira mais direta e teve uma vitória expressiva. A Londrina tem um problema que eu vejo que ele vai ter que resolver, né? Ele precisa, e daí precisa de uma articulação também com a Câmara de Vereadores, né? Os vereadores precisam estar sintonizados com um projeto de desenvolvimento para a cidade, também deixar, a gente estava discutindo antes conservadorismo, deixar essa discussão moral, pessoal, né? E alguns vereadores usando a Câmara mais como palanque de promoção pessoal, né? Tem que pensar na cidade, porque nós temos um problema sério. Londrina está deixando de crescer já há mais de 10 anos, né? Não gera emprego, o peso da cidade na economia estadual e regional vem diminuindo, perdendo para Joinville, para São José dos Pinhais, para outras cidades. Comparando com cidades parecidas, nós estamos perdendo, e não dá para colocar a crítica disso só ao prefeito anterior. Precisa articular uma série de elementos na cidade para voltar a crescer. Então esse é o desafio dele. Tem uma dívida grande no município, vai ter que resolver isso. O Estado investe pouco, né, no Paraná, e o Bellinati vai ter que exatar isso. Tem que resolver o problema da dívida, tem que convencer Curitiba a investir mais na região norte, e precisa articular as forças políticas locais para poder criar um vetor de desenvolvimento forte, porque nós estamos perdendo tempo aqui na cidade. Ronaldo, boa tarde. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença no programa. Muito obrigado. Nós agradecemos o carinho da audiência, um ótimo final de semana, o final de noite, inclusive, e uma ótima semana para você. Grande abraço, até semana que vem.